Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Como vocês estão? 8:30 da manhã de uma sextou, de um sextou aí. Começamos agora aqui, de manhã cedinho. A gente busca o Senhor, busca a palavra e entende a instrução para colocar em prática durante o dia. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Essa noite foi uma noite complicadinha, né? Pude entender muitas coisas. Deus tem suas maneiras de falar com a gente. E essa noite foi uma noite para clarificar muita coisa. E hoje eu venho aqui nessa live com o coração em paz, obedecendo um direcionamento, e eu vou orar para a gente dar início. Hoje é uma palavra que Deus me revelou ontem, e essa palavra veio de uma forma bem diferente, e eu comecei a estudar, e Deus falou muito comigo. Então eu vou começar uma oração para a gente dar início à leitura. Senhor, nós estamos aqui, Pai, em obediência. Nós pedimos a Tua presença, Pai. Agora de manhã, Senhor, muitas pessoas estão correndo para o trabalho, correndo para os seus compromissos, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que um coração que Te busca em primeiro lugar, que o coração que busca o reino sobre todas as coisas, Pai, consegue acessos que na ansiedade, na aflição não conseguiríamos, Pai. Nós sabemos, Pai, que mais vale 1 minuto na Tua presença do que a eternidade, Senhor, resolvendo coisas e na correria, Pai. Nós sabemos que a Tua presença, Senhor, pode resolver conflitos, Pai, que ninguém mais consegue, Senhor. E nós pedimos hoje, Jesus, que a Tua presença seja sentida aqui dentro dessa live, que seja um momento, Pai, que o Senhor possa se mover através da minha fraqueza, através da minha timidez, Pai, através de tudo aquilo que vem contra esse momento, que o Senhor possa se mover através dessas fraquezas e mostrar, Senhor, não a minha fortaleza, mas a Tua glória, Pai. Senhor, eu Te peço, Senhor, que rios de água viva possam fluir dentro desse ambiente, Pai. Que todo principado, potestade ou demônio, Senhor, possa ser repreendido em nome de Jesus Cristo. Que toda altivez, Pai, que todo orgulho, Senhor, que toda distração saia, para que a Tua glória possa preencher esse momento, Pai. Nós Te pedimos a Tua presença, nós Te pedimos o pão, Senhor, que vai alimentar nossa alma. Nós Te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, a Tua presença se mova aqui, Pai. Se mova dentro do coração de cada pessoa que vai ter acesso a esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa deixar uma palavra que vai entrar em lugares escuros, Pai, e que vai pegar essas pessoas e colocar em ambientes de luz, Pai, que vai trazer, Senhor, pessoas da morte para a luz, Senhor. Nós Te pedimos direcionamento, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, conselhos. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, que o Senhor possa trazer uma mente clara sobre nossas decisões, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, a Tua presença, aquele calor da Tua presença, Pai, a Tua comunhão, em nome de Jesus Cristo. Nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém e amém.
Então, hoje, a leitura é sobre Gênesis 12 e estava conversando com meu marido esses dias atrás e ele falou algo sobre Ismael e Isaac que me chamou muito a atenção, e esse comentário acabou me levando para Gênesis 12. E eu quero começar uma série, né, durante esses próximos dias, que a gente vai conseguir chegar em Isaac e Ismael, mas a gente vai partir da premissa de Abraão, né? E aqui a gente vai para Gênesis 12. É uma palavra, são 12 versículos, não é uma palavra extensa, mas carrega muita direção, né? E aqui em Gênesis 12 eu vou começar a leitura, e o segredo da palavra tá em uma leitura que para em cada trecho e observa cada detalhe, sabe? Porque Deus, ele oculta os tesouros, e a glória dos reis é descobrir esses tesouros. Então, não tem como descobrir alguma coisa se a gente não analisar isso minuciosamente. Não tem como. A palavra fala que Deus escondeu aqui dentro desses textos. E a nossa glória vai ser achar esses tesouros. Então não tem como eu achar se eu não procurar com cuidado, certo? E aqui vai falar assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país, da tua parentela, da tua casa, da casa de seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abraão partiu com o Senhor, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que ele tinha obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abraão passou pela terra até ao lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei essa terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão viajou, indo diante para o sul. E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma esposa formosa à vista. Por isso acontecerá que, quando os egípcios te vierem, eles dirão: essa é a esposa dele, e me matarão, mas te manterá viva. Só até aqui. Amém, né? Amém. E eu quero trazer um pouquinho algumas coisas que Deus me entregou nessas passagens, e eu penso que são instruções preciosas, né, de Deus para o nosso dia a dia, para as nossas decisões. E algumas coisas começaram a me chamar a atenção.
A gente precisa ter esse discernimento na hora de ler a palavra. E aqui vai falar assim: Deus deu a Abraão uma ordem com um único verbo e com 4 aspectos, né? Abraão deveria sair. Então ali houve um comando de Deus para que Abraão saísse, se movimentasse. Durante o movimento, Deus iria transformar, Deus iria mostrar para ele as várias faces, né? Porque Deus, ele tem vários nomes. Deus é tudo, é o todo em tudo, né? E durante aquela movimentação de Abraão, Deus ele ia começar a trabalhar o íntimo de Abraão. Porque a promessa que Deus estava fazendo não era para aquele Abraão. Era para o Abraão que ele iria se tornar quando ele começasse a se movimentar. E às vezes a gente recebe uma palavra e a gente acha que a gente vai receber aquelas bênçãos sem uma mudança interna. Às vezes a gente tem na maioria das vezes, né, quando eu era mais nova, que eu recebia uma palavra na igreja, eu pensava assim: quando vai se realizar? Quando ela vai tomar forma, vai ganhar vida e eu vou ter acesso a isso? Só que durante a minha peregrinação, né, porque é isso que Deus nos chama para fazer, durante essa peregrinação, Deus nos mostra que é nesse caminho, é nessa movimentação que Ele vai transformar o íntimo, para que não seja eu a receber essa promessa, mas seja aquela pessoa que vai ser transformada. Então, a Nádia, daqui a 5, 6 anos, é que vai receber a promessa de hoje. Porque para receber a promessa, ele precisa mudar algumas coisas internamente. E aqui vai falar assim, esses aspectos, o primeiro deles é o país. Isso representa o afastamento do lugar aonde ele nasceu e cresceu, deixando para trás sua zona de conforto e suas raízes. Então Deus, ele vai tirar Abraão da zona de conforto dele, das raízes dele, vai tirar ele daquele conforto, porque no conforto a gente não consegue uma maturação. No conforto a gente não se movimenta. No conforto, pensa comigo, se a gente ficar só no conforto e não se movimentar para uma academia, para uma corrida, para um exercício, os nossos músculos eles vão começar a se enfraquecer, eles vão começar a ficar muito fracos e a gente não vai dar conta de sustentar nada, a gente não vai dar conta de trabalhar, a gente não vai dar conta de sustentar coisas pesadas. E a glória de Deus, as promessas de Deus, elas têm um peso. E assim como a gente precisa fazer uma academia, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se desenvolver o nosso músculo, a gente também precisa desenvolver o nosso íntimo, a gente precisa desenvolver a nossa confiança. Abraão, ele estava sendo chamado para desenvolver a confiança dele em Deus, desenvolver a musculatura da fé dele. Ele não iria receber a promessa sem aquele desenvolvimento. E o desenvolvimento significa sair do conforto, começar uma movimentação desconfortável. E a tua evolução normalmente está naquilo que você não está disposto a fazer. Esses dias, eu estava da minha psicóloga, a Márcia, que foi uma pessoa que Deus trouxe para minha vida, e ela falou assim: Nádia, o nosso subconsciente, ele
trabalha para proteger a gente de todo o desconforto, de todo trauma que um dia a gente possa ter vivido. Então, se há alguma situação que possa disparar aquele gatilho de novo, o nosso cérebro, o nosso subconsciente vai se desenvolver para evitar com que a gente passe por aquilo novamente. Então, por isso que a gente tem uma resistência tão grande de, às vezes você tá fazendo academia, aí você para por um período ali, fiquei gripada. Eu tenho essa dificuldade. Toda vez que eu começo a fazer academia e eu tô ali pegando embalo, né? Já tô me acostumando com a dor, já tô gostando daquela dor. E eu fico gripada, pego uma virose, aí eu preciso parar por um tempo, por uma semana ali para recuperação. E para voltar é um custo absurdo, né? Uma resistência do nosso corpo com aquela situação. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não quer passar por aquela provação de novo, ele não quer passar por aquela dor. E é normal. É normal porque se a gente sofreu naquele processo, o nosso cérebro ele vai estar preparado para evitar com que a gente passe por aquilo de novo. Só que não tem como eu me desenvolver, não tem como acontecer o desenvolvimento. A maturidade, ela vem da gente passar por processos ruins e a gente entender que aquilo ali é ruim e não acessar aquilo de novo. Então, por exemplo, eu tinha muita resistência com algumas questões internas minhas, né? Eu tinha muita resistência em mudar a minha natureza. Porque pra mim, como eu cresci sem pai, como eu me desenvolvi sem pai, eu desenvolvi aquele negócio de que eu tinha que me proteger. Então eu tinha que ficar o tempo todo protegendo de situações que poderiam me expor. E nessa de me proteger, eu não queria passar por questões que poderiam me expor e aquilo fosse gerar em mim uma vergonha ou fosse gerar em mim um desconforto. Então eu acabava que eu me passava a perna. Eu caía ali naquela mesma historinha que eu contava pra mim sempre, de que se fosse pra passar por aquilo de novo, eu não queria. E eu abraçava aquilo com a minha alma, sabe? Eu não quero passar por isso. Eu não tenho obrigação de passar por isso. Só que quando eu escolho a timidez, na palavra vai falar, né? E quando eu li isso foi muito forte pra mim. De que os tímidos são comparados a pessoas que assassinaram outras, que são comparadas às pessoas mais horríveis. Ali, se você for lá para o Novo Testamento, tem uma passagem que compara o tímido às pessoas mais horríveis, que são capazes de absurdos. E aí eu pensei comigo, meu Deus, mas por que a timidez é comparada a esse tipo de gente? Não faz sentido. E Deus pegou e falou assim, porque a timidez ela é capaz de tirar de você os maiores acessos que eu poderia te entregar. Porque nos acessos você vai precisar se expor. Nesses acessos eu vou precisar te movimentar para que você tenha coragem de expor aquilo que eu coloquei aí dentro. Se você não tiver coragem de expor aquilo que eu coloquei aí dentro, se a timidez for o gatilho que vai guardar todo o tesouro que eu coloquei aí dentro, ela vai ser capaz de matar o chamado que eu te entreguei. Ela vai ser capaz de matar aquele discipulado,
Tudo aquilo que eu coloquei aí dentro como um alimento sólido, você não vai conseguir passar para frente, porque ela segurou. E no dia que eu entendi isso, eu entendi que a timidez seria responsável por não deixar com que o que Deus colocou dentro da pessoa fosse exposto. Então, a gente pode perceber aqui que Abraão, ele é chamado a deixar o teu conforto e as raízes, porque as raízes, elas vão te prender àquela identidade. A identidade dos pais de Abraão, a identidade das pessoas ali que conviviam com Abraão era uma identidade idólatra. E se Abraão continuasse preso naquilo, Abraão ele não conseguiria adorar um único Deus. Então ele precisava se desvincular daquelas raízes, da sua parentela, desvincular dos laços familiares que poderiam influenciar suas decisões e seu caminho. Então a maioria das coisas que Deus pediu para Abraão foram coisas que não faria sentido para o natural. Por isso que a palavra vai falar que para o mundo é loucura aquilo que Deus fala. Mas para Deus é loucura o que o mundo fala. Porque a gente vai agir por fé. E fé não inclui a lógica. Quando você tem que agir por fé, ela nunca vai fazer sentido. Milagre não faz sentido. Não tem como você explicar de uma forma lógica. E quando não tem como você explicar de uma forma lógica, normalmente quem tá morto ali na carne, vai contestar. E o contestar, às vezes, pode te tirar do caminho. Às vezes pode te enfraquecer. Então a gente precisa ter esse discernimento de que a maioria das vezes em que a gente não desvincula das nossas raízes ali para obedecer a Deus de forma integral ali, que a gente não consegue desvincular de laços muito fortes, a gente vai ter essas influências. E a influência, ela tem o poder de colocar dúvidas dentro da sua mente. Porque quando uma pessoa ela quer exercer influência sobre você, ela vai te mostrar uma outra face daquele problema que pode ser resolvido sem Deus. Quando uma influência é colocada no teu caminho e você não consegue desvincular dela, ela sempre vai te mostrar uma outra face daquele problema que pode ser resolvido sem Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com as influências. E da casa de seu pai. Isso inclui deixar a autoridade e a proteção paterna e as tradições familiares. Às vezes a gente está acostumado, eu era muito acostumada com tradição, eu era muito acostumada com religião. Eu achava que se eu adorasse Deus de uma determinada forma, ele aceitaria mais do que de outra. Eu achava que eu sempre estava em débito com Deus. Porque assim foi assim que a minha família me ensinou. Que eu precisava fazer mais do que ele era capaz de me amar o suficiente para perdoar aquilo que eu não estava fazendo. Então, às vezes, a gente tem essa sensação de que precisa fazer absurdos,
para Deus aceitar a nossa fragilidade, para Deus aceitar as nossas fraquezas. E quando eu estava ali enraizada na religião da minha família, eu achava que tudo que eu fazia não era o suficiente para Ele me amar. Eu achava que Ele sempre estava focado nas minhas fraquezas e não no motivo pelo qual Ele se entregou naquela cruz. Então, às vezes, a gente tem que se movimentar para longe dessas influências. E aqui a palavra vai falar o seguinte: a terra natal de Abraão, Ur dos Caldeus, e a cidade de Harã, onde sua família se estabeleceu posteriormente, eram centros de idolatria e práticas religiosas. Deus estava levando eles para uma nova relação, uma relação pura. Ali dentro daquela idolatria, era normal cada deus deles terem um determinado poder sobre um aspecto, sobre uma questão. Então tinha o deus do sol, do tempo ali, tinha o deus da colheita, tinha o deus... Aqueles deuses, eles eram deuses com limitações. Na maioria das vezes, aquilo que a gente idolatra no nosso coração tem suas limitações. Na maioria das vezes, o que para eles eram os deuses, as idolatrias, elas eram cheias de limitações. Então tinha um Deus para isso, tinha um Deus para aquilo, tinha outro Deus. Eles tinham limitações, mas o nosso Deus, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o nosso Jesus Cristo, ele não possui nenhuma limitação. E muitas vezes Deus vai chamar a gente para uma movimentação, para que a gente, e dentro dessa movimentação vai existir muitas dificuldades, para que a gente conheça o nosso Deus a ponto de entender que nele não existe limitação. Então, Abraão, ele estava sendo chamado para fora daquele ambiente de idolatria, e junto com isso, ele iria passar por várias dificuldades para que ele conhecesse um Deus que tinha governo sobre todas as coisas e que nele não havia nenhum tipo de limitação. Então, é bom a gente fazer a gente olhar para o nosso coração e começar a se perguntar: o que tem sido idolatria dentro do meu coração? Porque as minhas idolatrias, elas têm um teto. Aquilo que eu idolatro tem um teto. E se tem um teto, eu não posso confiar plenamente naquilo. Então Deus, no início, ele sempre vai chamar a gente para fora daquele ambiente
E quando a gente sair, ele vai pedir para que a gente deixe as nossas idolatrias ali também. Então, quando eu saio e eu acesso dificuldades, ele não quer mais que eu confie naquilo que eu idolatrava. Quando eu saio e eu acesso dificuldades, ele não quer mais que eu confie naquilo que eu idolatrava. Ele quer que eu conheça a face de um Deus que não tem teto. É um Deus que governa sobre todas as questões. E aqui vai falar assim: a vida da fé de Abraão era descrita como uma peregrinação. E o que seria uma peregrinação? Peregrinação é a busca por um crescimento espiritual, um autoconhecimento e uma conexão mais profunda com Deus. Então Deus, ele estava chamando Abraão para um crescimento. Porque quando você é criança, você confia. Quando você é criança, você confia em tudo que seu pai e sua mãe te diz. Você acata tudo que teu pai e tua mãe te diz. Só que quando você é adulto, você passa a analisar o que é dito para você. Quando você é criança, você toma tudo que o adulto te fala por verdade. Mas quando você cresce, você analisa aquilo que é dito. Abraão cresceu dentro de um lugar idólatra. Só que Deus estava chamando ele para um crescimento espiritual, aonde ele ia passar a discernir as coisas, a ter um discernimento espiritual sobre todas as coisas. Ele não iria mais acreditar naquilo que era dito para ele. Ele ia deixar aquelas coisas que ele idolatrava na terra antiga e naquela peregrinação, naquele crescimento, naquele autoconhecimento. Porque era isso que Salomão explicava como sendo sabedoria. A palavra fala que se a gente pede sabedoria para Deus, ele entrega de bom grado. E a sabedoria, ela vai te entregar um autoconhecimento tão absurdo que você não vai aceitar ficar mais no lugar que você está hoje. Quando você olhar para trás e perceber todas aquelas pessoas ali dormindo, todas aquelas pessoas ali paradas, falando sobre as mesmas coisas, nas mesmas rodas, nas mesmas mesas, adorando os mesmos ídolos. E ídolos não é só de pedra, são ídolos do coração. Por que a palavra fala que... A palavra vai falar assim, ó, em Lucas 14, 26 e 27 vai falar: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos ou irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que carrega a sua cruz e não me segue, e aquele que carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. A palavra, ela confronta a pessoa que coloca empecilhos quando Deus chama para um desenvolvimento. Porque aqui, ó, vai falar assim: durante a peregrinação, ele passa por várias dificuldades, fome, conflitos, sacrifício de seu filho Isaque. O foco é o fortalecimento da relação com Deus. No entanto, sua obediência é parcial. Ele leva consigo Ló, parte de sua família.
Pensando nisso, meia desobediência, lembramos sua palavra. Pensando nessa meia desobediência, lembramos da sua palavra. E aqui vai falar: Abraão obedeceu saindo de sua zona de conforto para habitar em tendas. Como não tinha filho, seu sobrinho Ló recebeu a afeição de filho e decidiu segui-lo rumo ao desconhecido. Então, às vezes, a gente idolatra as pessoas de tal maneira que mesmo Deus pedindo para a gente cortar, a gente ainda carrega. E quando a gente carrega uma idolatria, lá na frente isso vai prejudicar. Porque essa idolatria pode nos confrontar. Essa idolatria pode confrontar a nossa promessa. Era o que Ló fez. Quando começou a dar aquela confusão com os pastores, a terra era para Abraão. Deus havia prometido uma terra para Abraão, não para Ló. E Ló se achou no direito de contender com Abraão. Quando você desobedece e carrega uma idolatria, lá na frente essa idolatria vai confrontar a sua promessa. Então, a gente precisa analisar o nosso coração. Pedir para que Deus sonde as nossas intenções e deixar para trás toda a raiz que um dia se assentou no trono do nosso coração e ditou as regras. Porque agora as regras vão ser ditadas por Deus e não pode ter influência. A influência não pode existir nesse momento. Porque a influência sempre vai confrontar as orientações de Deus. Porque a influência, ela tende a querer mais espaço nas suas decisões do que o seu discernimento. Então a influência, ela não vai querer respeitar o seu discernimento espiritual. A influência que você carrega vai querer se assentar no trono do seu discernimento. Consegue entender a profundidade disso? Então, se eu fui influenciada lá atrás, e Deus pede para que eu saia da terra, da minha parentela, da minha idolatria, e eu carrego essa idolatria comigo, ou parte dessa idolatria, lá na frente, assim como Ló foi idolatrado por Abraão. Assim como Ló foi idolatrado por Abraão. E houve um confronto, é esperado que o que eu carrego também confronte. E o confronto, ele é um conflito de interesses. Então a minha idolatria está interessada na satisfação da minha carne, e a minha promessa está interessada no desenvolvimento espiritual da minha intimidade com Deus. Então, eu vou repetir. A minha idolatria está interessada no conforto e na satisfação da minha carne. E a minha promessa está interessada na intimidade e na fidelidade que eu tenho com Deus. E eu preciso todos os dias
ter discernimento de qual vai ser a voz que vai falar mais alto no meu coração. Se é a voz da influência daquela idolatria ou se é a voz do Deus que eu decidi obedecer a partir de agora. E aqui vai falar: no versículo 4 de Gênesis 12 diz: e partiu Abraão como lhe ordenará o Senhor. Mas com obstáculos. Abraão, naquele momento, ele tinha vários obstáculos. Nós temos vários obstáculos na hora de obedecer a Deus. Nós temos várias desculpas para entregar para Deus. Nós temos várias fraquezas para entregar. Abraão também tinha. A idade dele. Aqui vai falar: e Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu. Então, se é uma pessoa de 60 anos que lê a palavra, que recebe uma palavra de saia da sua terra, se desenvolva, comece algo novo, monte uma empresa, comece a academia, consegue compreender que essa pessoa, ela não é capaz de obedecer porque ela acha que a idade dela está acima do direcionamento de Deus, que as circunstâncias dela estão acima da orientação de Deus. Então, se Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu, qual é a minha desculpa em relação ao meu desenvolvimento, a minha idade em relação ao meu desenvolvimento? Ah, não, mas já tô com 40 anos, já tenho 3 filhos, já aposentei. O que Deus vai querer fazer através de mim ainda? Só que Deus, ele trabalha na tua fraqueza. Deus, ele trabalha através das suas limitações. Porque se você for novo, se você for perfeito na oratória, se você for o nerd das finanças, e ele te pedir para abrir uma empresa, qual vai ser a glória dele? Se você tiver todo um desenvolvimento ali de perspicácia, de inteligência, e ele te pedir para começar um povo novo ali, governar sobre um povo, qual vai ser a glória dele? É necessário que haja uma falha no plano de ação. É necessário que haja uma falha quando ele te pede alguma coisa. Não é tudo que vai fazer sentido. Tudo não pode fazer sentido. Porque não tem como alguém ver isso lá na frente e direcionar a glória disso para Deus.
Então é necessário que haja ali uma fraqueza. E Deus fala na palavra, é na sua fraqueza que eu sou glorificado. Porque quando você é limitado em determinada área e mesmo assim você tem acessos extraordinários e é reconhecido naquilo ali, você é obrigado, é humanamente impossível a pessoa colocar aquilo como crédito seu. Vai ter que colocar, vai ter que credenciar em mim aqui, vai ter que colocar no meu nome o crédito de tudo isso que está acontecendo. Então Abraão sair com 75 anos de idade, com a promessa de que ele vai ser pai de muitas nações, é impossível humanamente. Tinha que estar na Bíblia, porque não tem como, entende? E é nesse não tem como que Deus trabalha. É nesse não tem como que ele fala, agora eu vou fazer ter como para você me honrar, porque você vai ver o meu braço forte, a minha mão se movimentando. E quando você vê, testemunhar da minha mão se movimentando, você vai cair prostrado e vai me adorar, porque você vai ver a minha glória, você vai ver a minha ação. E aqui vai falar que ele tinha conflitos com a paternidade dele. Então, às vezes a gente tem conflitos com o nosso pai e não consegue reconhecer em Deus o amor, porque a gente não recebeu esse amor. A gente não reconhece o amor de Deus porque a gente não recebeu esse amor no físico. Então é difícil a gente acessar isso no espiritual. É difícil a gente entender o amor que ele carrega, o amor que ele entregou naquela cruz, porque a gente não teve um primeiro acesso. Ou a imagem de pai que nos foi entregue foi uma imagem distorcida. E quem se beneficia disso? A única pessoa o único ser que se beneficia disso é o Satanás. Porque é ele o interessado com que você olhe Deus e não reconheça ele como pai. Você não reconheça amor. É ele o interessado. E se você não reconhece a autoridade de um pai, você também tem dificuldade de aceitar e respeitar as ordens de Deus. Porque você cresceu a vida inteira sem uma figura de comando ali sobre você, mandando, te instruindo, te colocando limite. Você cresceu a vida inteira sem uma limitação. Então, quando chega um Deus e te entrega 10 mandamentos, te colocando limite, você tem dificuldade de abraçar aquilo ali como algo bom. É igual eu escutei ontem. Um filho, ele tem dificuldade de aceitar as orientações de um pai quando ele é criança, porque ele só quer, para ele só faz sentido quando é algo bom, quando é algo que satisfaz a carne. Então, meu filho, se deixar ele comer açúcar até morrer. E quando eu digo para ele que ele não pode, que ele precisa se alimentar de algo que vai nutrir ele, que vai fortalecer ele a longo prazo, a mente dele não é capaz
de entender isso de forma racional. E aí ele fica relutando com aquele sentimento. Mas por que que não pode ter um gosto bom aquilo que me faz bem? Por que que a comida que me faz bem não pode ser tão saborosa quanto um sorvete, um hambúrguer, E aí toda essa urgia do mundo gastronômico, né? O açúcar ali. Porque não é para tomar o lugar de Deus. É só para te alimentar. Ele continua sentado no trono do coração. A comida, ela não é para te abraçar e te tomar de Deus. Ela é só para te alimentar. Ali, o templo, tinha o lugar santo, o santíssimo e o santo dos santos. E todos os ambientes eram puros, eram ambientes que tinham uma importância muito grande. Mas nenhum era mais importante do que aonde descia a presença de Deus. Aonde a presença de Deus se manifestava. A presença de Deus era o ponto principal daquele ambiente. E por muitas vezes as pessoas colocam a comida como uma idolatria. Muitas vezes as pessoas preferem, na ansiedade, comer e num lanche, comer um hambúrguer e depois sair de lá e tomar um sorvete e sentir aquele conforto momentâneo, do que ter que buscar a Deus em oração e pedir para Ele uma explicação, entrar ali num processo de santificação para acessar a presença dele. Então, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de deixar aquela idolatria e passar por um movimento desconfortável para acessar um desenvolvimento necessário. Só que quando a gente é criança, não tem como a gente receber uma herança, porque se a gente não consegue ter discernimento nem do que a gente precisa se alimentar, que dirá como a gente vai manusear, como a gente vai administrar algo tão grande. Então, primeiro Deus te ensina a administrar o seu corpo, para depois você administrar a sua promessa. Primeiro Deus ensina você a administrar a sua mente, o seu psicológico, as suas vontades, administrar a sua natureza. Primeiro Deus vai te ensinar a administrar a sua natureza, para depois Ele entregar a promessa. Porque para administrar uma promessa, você vai ter que estar dominando a sua natureza carnal. Para administrar uma promessa, você vai ter que estar dominando sobre as suas paixões carnais. Não tem como você acessar uma promessa. Não tem como eu me santificar a ponto de receber uma revelação de Deus, comendo todo quanto é tipo de porcaria, bebendo cachaça todos os dias e entregando o meu corpo, entregando o templo à imundície. Não tem como. Deus, ele não habita aonde é imundo.
Deus, ele não vai habitar num lugar imundo de idolatria. Deus não vai habitar, ele não aceita dividir espaço com os deuses que você alimentava aí dentro. Ele não vai. Por que ele fala para Abraão sair daquele lugar? Porque Abraão, ele tinha toda aquela idolatria em volta dele. E Deus, ele falou, sai daí, porque eu não vou dividir espaço com esses ídolos. Eu sou tão santo que eu não vou dividir espaço com isso daí. Eu vou ser o único, a tua única referência, a única voz. Eu vou ser o único. Deus, ele não tinha limitação. E Abraão tinha que entender isso da forma mais profunda possível. Então, quando ele sai, ele passa por dificuldades, por quê? Porque Deus... Por que quando o povo é liberto do Egito, ali, quando Moisés liberta aquele povo, existe as pragas. E cada praga daquela é Deus mostrando que ele tem poder sobre aquela determinada força da natureza. Então, enquanto os egípcios ficavam ali, ó, esse é o Deus do sol, esse é o Deus da plantação, esse é o Deus da fertilidade, esse é o Deus disso, esse é o Deus... Deus estava falando assim, agora eu vou mostrar para vocês que enquanto o que vocês acreditam consegue acessar uma coisa por vez, enquanto o que vocês estão acreditando tem um teto, tem um limite, eu vou ultrapassar todos esses limites. E eu vou acessar tudo isso de uma vez só, para te mostrar que eu governo sobre tudo isso. Se a gente for parar para analisar cada praga daquela, mostrava a força de Deus sobre determinada questão da natureza e eliminava do coração dos israelitas a possibilidade deles acreditarem um dia lá na frente em qualquer poder ou influência daqueles deuses que não eram deuses verdadeiros, eram coisas criadas pelo homem. Então Deus mostra para eles, através das pragas, através daquela dificuldade ali, que parecia uma dificuldade, mas era uma maturação, que lá na frente ia proteger os israelitas de, pelo menos, pensar que talvez eles pudessem adorar um daqueles deuses ali, porque talvez eles tivessem força ou poder. Então Deus mostrou que ele era mais forte sobre cada um daqueles aspectos que os israelitas passaram a vida inteira acreditando. A vida inteira eles passaram presenciando os egípcios adorando, acreditando, firmando a confiança ali. A vida inteira eles foram escravos acreditando que aquela nação era rica daquele jeito, tinha poder daquele jeito, por alguma coisa que eles não tinham acesso. Por alguma coisa que eles não tinham acesso. E aí Deus vem e mostra que nenhum daqueles deuses era de fato verdade. E ainda mostra que durante aquele processo de saída do Egito,
Eles iriam ter acesso a algo que tinha um governo sobre tudo aquilo. E voltando para Abraão, aqui, ó, sua estabilidade econômica, pois ele já era muito rico e não impediu. Então aqui, ó, a gente tem Deus falando para Abraão sair e Abraão fala: não, eu tenho 75 anos de idade. Tenho 75 anos de idade. Tenho um conflito paterno. Minha economia tá ótima. Né? Tô rico aqui. Tenho terras, tenho coisas. Como que eu vou deixar tudo isso de lado para confiar numa voz? Às vezes a gente tem que ter esse discernimento de que ele abandonou toda a segurança dele. Toda a segurança. Tudo aquilo que poderia ser um empecilho, Abraão escolheu. Porque eu não penso que foi fácil. Sinceramente, eu não acho que a pessoa ali tá rica, 75 anos de idade, levanta num dia, escuta uma voz e fala: ai, vou conquistar o mundo, tchau. De verdade, sério, não faz nem sentido. Então, para quem acha que foi a coisa mais fácil do mundo se tornar o pai da fé, não foi, gente. Abraão era uma pessoa de carne e osso. Na hora dele tomar aquela decisão ali, deu conflito no coração. Deu angústia. Deu, será que eu tô fazendo a coisa certa? Senhor do céu. E muitas vezes a gente, na hora de obedecer, vai abrir... É normal a nossa mente abrir 1.500 brechas de impossibilidade. É normal quem tá do nosso lado ficar o tempo todo contestando uma voz que pede para que a gente confie no invisível e acabe abdicando ali de coisas reais que são visíveis aos nossos olhos. Muitas pessoas. E quanto mais a gente confia, mais essas vozes vêm e contestam e falam que a gente tá ficando louco, que a gente tá mergulhando demais, mas mergulhar em Deus nunca vai ser demais. Mergulhar em Deus nunca vai ter um momento que você vai falar: não, aqui é o limite, daqui eu não posso ir mais, porque senão vai ser exagerado. Não tem isso. A palavra fala: medita em Deus dia e noite. A palavra fala: orai sem cessar, vigiar sem cessar. Sem cessar, Deus está mandando a gente falar dele, pensar nele, ter discernimento através da palavra dele sem cessar. Não é, não, aqui eu já fiz de manhã, tá tudo certo, agora eu vou pro meu dia e vou para... Não, todas as decisões, todos os pensamentos, todas as intenções, elas têm que estar firmadas na rocha. Já pensou se eu construo uma parede em cima da rocha, aí a outra parede eu falo: não, essa parede aqui não faz sentido construir em cima da rocha, eu vou ter que construir ali embaixo no barro, porque essa decisão aqui não faz sentido ter discernimento espiritual. Tudo é espiritual. Paulo fala: a nossa guerra não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. Paulo fala que as coisas desse mundo vai passar, vai tudo passar. Mas a gente tem que estar firmado nas palavras, prestar atenção nas palavras, é tudo sobre a palavra. E mais na frente ele vai falar, no versículo 10: e houve fome na terra. Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Esse é um dos versículos mais fortes que eu li desde ontem. E houve fome na terra. Então,
houve um momento que Abraão saiu e aí aconteceu uma situação inusitada, porque o Deus que pediu para ele sair estava deixando ele passar por um momento de desespero. E aí a gente pensa assim, mas será que o Deus do início e que garantiu o fim não é o Deus do meio? Será que o Deus que garantiu o final da situação não é capaz de garantir o meio dela? E aí que a gente entende que quando houve fome, Abraão desceu. Descer para o Egito nunca pode ser uma opção. Descer para o Egito nunca pode ser uma opção. Porque foi ali que Abraão teve acesso a Agar, que Sarai teve acesso a Agar. Foi ali que Sarai resolveu levar Agar junto, uma sementinha infeliz do Egito, que depois serve de incubadora, de mãe de Ismael. E mais na frente, o filho da precipitação confronta o filho da promessa. O filho da ideia que eu tive. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia sensacional. Vai confrontar com a ministração que você escutou, com a palavra que você recebeu, com a promessa que Deus te fez. Ou eu acho que isso aqui faz mais sentido, ou eu acho que eu vou abrir brecha para isso aqui. Uma hora, esse filho da precipitação vai confrontar a sua promessa. Então, não abra a porta, não desça para o Egito. O Egito, ele é um lugar de escravidão, ele é um lugar de adoração a coisas ruins. O Egito ele significa tudo aquilo que está fora dos planos de Deus. E se eu escolho, num desespero, acessar o Egito de novo, eu estou dizendo que Deus é um Deus do início, é um Deus do final, mas ele não é capaz de prover um meio para mim. Mas não é porque ele não é capaz. Porque eu não vejo a palavra falando que Abraão buscou a Deus, que Abraão orou com fervor, que Abraão pediu para Deus que enviasse chuva para suprir aquela necessidade que ele estava passando de fome. Eu vejo que houve fome e ao invés de Abraão buscar a Deus, orar e sem cessar ali, Abraão escolheu o mais fácil, descer para onde a lógica comandava. Então, se o Egito, se é natural as pessoas descerem para o Egito em determinada época do ano, porque lá eles não dependem da chuva, mas eles estão firmados na irrigação do rio Nilo, assim assado, que o ano inteiro acaba sustentando ali a colheita deles. Se o ano inteiro tem comida ali, então se para mim é lógico, eu vou descer. Só que se você escolheu escutar a Deus no início, comece. Porque pensa, no início Deus te chamou para algo que não fazia sentido. E aí no meio você quer acessar algo que faz total sentido. Que tem lógica dentro disso. Só que a lógica, às vezes, quando te faz acessar algo que vai te deixar dependente mais do que a dependência em Deus, porque ali Abraão estava confiando no Egito.
e não no Deus da provisão que pediu para ele sair de Ur. Então, se Deus pediu para Abraão sair daquele ambiente, quando não fazia sentido nenhum, por que Abraão vai acessar o Egito? Se Deus tinha dito que ia levar ele para uma terra e que ele ia ser pai de muitas nações, para que Abraão volta para o Egito? Abraão, ele não foi capaz de buscar a Deus. Ele, aqui, pelo menos na palavra, fala, houve fome na terra e Abraão desceu para o Egito. Então aconteceu determinada situação, Abraão desce para o Egito. Consegue entender que aconteceu um problema e a resolução veio sem discernimento? A coisa aconteceu. Ele desce para o Egito. Ele desce para a casa da idolatria. Ele desce para a casa pois a fome era severa na terra. E aqui vai falar, se Abraão estava prestes a entrar no Egito por sua própria vontade, sem nenhuma indicação divina, é fácil entender porque ele recorre a um artifício próprio para escapar do perigo de assassinato. Claro, se eu vou fazer alguma coisa sem orientação de Deus, eu tenho que começar a pensar numa solução. Se der errado aquela decisão que eu estiver tomando. Então, vou aqui tomar uma decisão que não tem orientação de Deus. E aí, nessa decisão, eu vou começar a pensar nas coisas que podem dar errado. Foi isso que Abraão começou a fazer. E a solução foi a meia-verdade, a mentira. Então, quando eu preciso usar da mentira para suprir a minha necessidade, eu já estou agindo sem a presença de Deus. Deus já não está presente. Porque Deus, ele nunca vai pedir para você fazer algo que inclua o pecado. Porque Deus, ele nunca vai pegar o filho dele, vai limpar, vai tirar da sujeira e depois vai jogar um balde de barro em cima. Vai jogar um balde de imundícia em cima dele. Então ele nunca vai pedir para você conciliar com a promessa dele a podridão do pecado. Por isso que quando ele pede para Abraão sair, começa uma busca por um desenvolvimento, e esse desenvolvimento vai começar a tirar toda a podridão de dentro. E na hora de tirar, com raiz e tudo, coisas que foram edificadas dentro de você a vida inteira, mas que hoje não cabe mais naquilo que você quer fazer, naquilo que Deus está te pedindo, vai doer. Na hora de remover, porque a coisa mais difícil que tem é quando começa um processo de limpeza espiritual. E aí você fala assim, mas Deus, eu já passei por tanta prensa, eu já passei por tanta coisa ruim. Será que precisa de mais um pouquinho? Vai espremer até que hora? Esses dias eu tava pensando, Deus, até que hora que a prensa vai espremer? E aí Deus falou dentro da minha alma assim, ó. Vai espremer até sair óleo, mas um óleo puro. Até você começar a dar fruto do Espírito Santo mesmo. Até, às vezes a gente fala assim, mas eu tô servindo a Deus e tal pessoa que não tá servindo a Deus não tem esses tipos de confronto na vida dela. Tal pessoa que não tá servindo a Deus não tem esse tipo de prova na vida dela.
E Deus fala, claro, eu não tô prensando aquela pessoa ali. Aquela pessoa tá sambando na iniquidade. Ela não está passando por um processo de santificação. Não vai ter nada na vida dela. A vida dela ela vai ser entregue às iniquidades dela e tá tudo certo. Ela não abriu o coração para uma mudança. Mas quando a gente abre o nosso coração para uma mudança, parece que o problema chega. E aí a gente fica se debatendo com aquele problema, se debatendo com a nossa natureza que é um ego, que é uma vontade de estar certo em todas as situações. E aí Deus fala assim, o meu filho se humilhou. Não tem como você receber honra sem humilhação. Não tem como você acessar a honra sem passar por humilhação. Se o meu filho é um modelo a ser seguido, a cruz também. Ela tá nos planos que eu tenho para você. Só que depois da cruz tem a morte, e é a morte da sua velha natureza. E depois da morte da velha natureza, tem a ressurreição daquilo que Deus planejou para você. Então, se existe uma guerra contra a natureza que eu tinha, também existe a promessa de acessar a glória que vem depois da cruz. Só que entenda, a cruz, ela vai tirar tudo que possa ser, tudo que possa direcionar a glória que você vai acessar para você mesmo. Porque você vai falar assim, eu não era capaz de me calar diante de um confronto. Eu não era. A minha natureza nunca me possibilitou isso. Mas ele, através dele, eu tenho conseguido. Eu não sou capaz de olhar para uma situação onde eu vou ficar por baixo, aonde eu vou ser a pessoa como que eu posso explicar? A nossa natureza, a natureza da carne, ela nunca quer ficar em segundo plano. Então, no confronto com qualquer um, ela sempre vai querer dar a última palavra. Só que essa não é a natureza de Jesus. Nisso, Jesus não tá. Porque enquanto as pessoas cuspiam e maltratavam, ele ficava em silêncio. Ele estava ensinando que a natureza dele é amar mesmo que não faça sentido algum. Não faz sentido. É aí que a natureza dele se manifesta. No Egito, ele foi coagido. Presta atenção, quando a gente desce para o Egito, a gente é coagido a expor a pessoa que... Ele foi coagido a expor Sarai. Então, naquele momento, Sarai, na desobediência dele, era a pedra de troca ali, era a pedra que poderia salvar ele, era a pedra que poderia livrar ele, mas com ela sendo exposta. Então, quando a gente escolhe descer para o Egito, a gente expõe as pessoas que a gente ama. A gente expõe. A gente coloca elas na linha de frente. Tanto que, quando o faraó pega Sarai e leva para dentro do palácio,
Abraão fica ali fora se contorcendo, pensando, o que está acontecendo? Será que ela está bem? Será que isso? Será que... Entende? Que existiu um momento em que Abraão perdeu o governo sobre a própria mulher porque ele decidiu expor ela. Então, quando eu exponho a pessoa que eu amo, eu coloco ela num lugar de perigo. E a natureza de Adão e Eva antes do pecado era cobrir, não era expor. A natureza antes do pecado era cobrir o outro, não era expor o outro. Jesus não me expôs, ele se expôs por mim. Jesus, ele não falou que o pecado é seu, eu tô pagando o pecado aqui, tá? O pecado é seu, eu não tenho nada a ver com isso, não pequei. Não, ele se expôs, mas ele não se expôs se vangloriando. Ele se expôs em silêncio. Em silêncio. Porque o Deus que estava no céu estava observando o silêncio dele. Observando a humildade dele. Quando você escolhe seu braço que vai abaixar numa guerra, não é para que outras pessoas vejam. É para que Deus... É por uma obediência a Deus, não é por uma obediência à sua carne. A sua carne nunca vai pedir isso. Nunca. Ah, como que eu sei que é o Espírito Santo? Quando que eu sei que é a minha carne? Sua carne nunca vai pedir para você obedecer a Deus. Então, quando houver esse pensamento na sua mente, é o Espírito Santo. Porque a palavra fala, a nossa carne vai guerrear contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aquilo que estiver direcionando a uma humilhação, aquilo que estiver direcionando a uma humildade que não faz sentido, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque o Espírito, ele ama quando não faz sentido. O Espírito, ele guarda quando não faz sentido. O Espírito, ele fica em silêncio quando não faz sentido. Isso não significa que a gente não vai errar. Isso significa que há uma guerra. E se essa guerra está acontecendo, é porque existe um Espírito lutando por você. No Egito, ele foi coagido a abrir mão de sua honra e valor. Então, ele teve que entregar a Sarai e ainda mentir. Então, ali, ele teve que corromper os valores dele para conseguir alimento. Não era mais fácil ele buscar a Deus de forma intencional? Então, você está no Egito quando você é coagido a abrir mão dos princípios de Deus no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, na sua relação com o seu patrão, na sua relação com o seu colega de trabalho, na sua relação com o seu marido, com a sua mulher. Você está no Egito quando você é coagido a colocar o outro para receber todo tipo de afronta. A falha de Abraão não foi não esperar a direção de Deus. A nossa falha está em querer agir de forma lógica. Com isso a gente desce para o Egito. O que é preocupação? Que foi o que Abraão teve quando tinha que entrar no Egito. O que é preocupação? Que foi um dos sentimentos que Abraão teve quando precisou entrar no Egito. Avaliar as circunstâncias pela ótica de alguém que encara
o futuro como quem não acredita em Deus. Então eu posso ser crente a vida inteira, eu posso ser cristão a vida inteira, eu posso cantar louvor o dia inteiro. Se eu tô preocupado o tempo inteiro, é porque eu tô avaliando o meu futuro numa ótica onde não existe um Deus. É porque eu tô avaliando o meu futuro numa ótica onde não existe um Deus que é capaz de prover o meio. O Egito parecia a solução lógica. Em Canaã, a agricultura era muito mais uma questão de fé do que em Ur ou no Egito, que tinham uma irrigação fixa. Então, em Ur ou no Egito, era uma irrigação fixa, mas era uma irrigação que não vinha das mãos de Deus. Em Canaã, agora ele ia ter que depender de uma irrigação que vinha do alto. Quando a gente está disposto a servir a Deus mesmo, a gente não aceita mais a irrigação fixa de um lugar que te faz escravo. Ali eu tenho certeza que eu vou ter. Eu sempre vou ter um descanso. Ali eu sempre vou ter Ali eu sempre vou ter uma dopamina. Ali eu sempre vou ter uma coisa boa. Ali não. Agora, para aquela plantação se desenvolver, para minha alimentação, eu vou ter que botar o joelhinho no chão e vou ter que orar. E vou ter que pedir. E vou ter que ir atrás. Porque com isso eu vou desenvolver um relacionamento puro com Deus. Um relacionamento de pai e filho, onde eu sento e escuto. Onde eu sento e espero. Onde eu sento e recebo um não muitas vezes. Só que esse não alimenta em mim uma obediência. Alimenta em mim um domínio próprio. Alimenta em mim um governo sobre a minha natureza. Às vezes a gente pensa assim, Deus, muda aquela pessoa. Muda, Senhor. E Deus fala, não. Porque a natureza do que eu estou fazendo não vai tirar metade da sua cruz para poder fazer ficar mais leve. Precisa ser pesado. Como você vai administrar a glória de Deus se você lidou com algo leve o tempo inteiro? Porque depois da cruz tem a glória. Como que você vai administrar algo, a promessa, se você não soube lidar com os mandamentos? Como? É a mesma coisa de eu não ensinar meu filho que ele não pode roubar e entregar para ele quando ele crescer, que ele não pode gastar dinheiro com destruição, mas aí quando ele cresce eu entrego para ele todas as minhas riquezas. Eu não ensinei. Então, se Deus entrega para a pessoa um ministério onde a pessoa é ignorante e cheia de ego, vai chegar um momento que nesse ministério, quando alguém aplaudir, a pessoa vai inflar o coração e vai receber aquilo e não vai entregar aquilo para Deus, vai receber e vai ficar com aquilo. E aí Deus vai trabalhando a natureza, vai trabalhando, vai moldando, vai tirando até ficar só a essência dele, porque ele sabe que a essência dele sempre vai mirar para ele quando a honra chegar,
Quando a honra bater na tua porta e você estiver pronto para receber ela, você sempre vai direcionar para Deus. Quando a honra chegou, que foi Isaac na vida de Abraão, Abraão não abraçou a honra. Abraão entregou para Deus. Então Deus pediu a honra, Deus pediu Isaac, Abraão falou, toma, é seu. Só que o Abraão lá de trás, que estava descendo para o Egito sem parar, que estava confiando na mentira, esse Abraão não estava pronto ainda, ele ia abraçar Isaac e falar, não, eu não entrego. Então antes de Isaac, houve um trabalhar no coração de Abraão absurdo, de anos e anos e anos. Porque a pessoa que recebe a promessa hoje não é a pessoa que vai fazer parte da execução da promessa amanhã. Não é a mesma pessoa. Em lugar algum, Abraão é condenado diretamente por sua decisão de ir para o Egito, mas o desenrolar posterior da história deixa claro que suas ações não decorreram de fé. Nem sempre Deus vai chegar e falar, você estava errado, eis que te mando uma maldição. Não. Você sabe se você estava errado ou não quando você começa a acolher da situação que você entrou. Você sabe se você estava errado ou não quando você começa a analisar a situação que você gerou. É assim que um filho maduro analisa as coisas. Porque uma criança não sabe analisar quando ela errou. O pai precisa chegar e corrigir. Meu filho, se deixar, come açúcar para sempre. Eu preciso chegar e falar, ó, esse é o limite. Mas uma pessoa madura sabe analisar uma questão e ter discernimento. É isso que Deus está trabalhando em você. O discernimento das situações. Uma pessoa madura é capaz de analisar as situações. Ele não vai precisar de Deus o tempo inteiro mandando um raio do céu, falando você estava errado. Alguém, um profeta, chegando em você e falando assim, vai lá, você estava errado. Não, analisa. Analisou, amadureceu. Deus entrega promessa para filhos maduros, mas não é maduro de idade, é maduro espiritualmente, é maduro de natureza, é maduro de humildade. A quantidade de anos não diferencia. Abraão tinha 75. Deus podia pegar Abraão e colocar direto na terra da promessa, fazer tudo se manifestar na vida dele e tá tudo certo, mas não. Com 75 anos, Deus pegou Abraão e fez Abraão passar por todas as dificuldades. Com 75 anos, Deus fez Abraão passar por todo um processo. Porque se você é velho, se você amadureceu em ruga, mas não amadureceu na sua natureza, Deus não tá nem aí para sua ruga. Ele quer a maturação da sua natureza, de um filho caído para um filho que nasceu de novo no Espírito. Então, com 75 anos, Abraão sai do lugar que ele está e começa a passar por uma enxurrada de situação que vai amadurecer agora, não o estado físico, mas o estado interno dele. E perceba, ele não deu desculpa. Ah, eu já tô velho. Ah, mas eu fui criado assim. Ah, mas a minha natureza é essa. Ah, mas eu sou assim. Ah, não, Abraão aceitou todas as vezes em que Deus instruiu com humildade. Davi, quando errou com Betseba e teve aquela criança, e Deus mandou o juízo dele falando, a criança vai morrer, Davi não ficou esperneando contra a vontade de Deus. Se observe. Perceba se você não está esperneando igual uma criança pequena com as vontades de Deus.
Em lugar algum, Abraão é condenado diretamente. Não vai precisar de Deus ficar te corrigindo diretamente. Ele está te treinando para você observar situações. Para você, o que é a sabedoria? O ato de observar e refletir sobre determinada situação. A sabedoria é o ato de observar e refletir. Filho birrento não reflete. Quando eu era criança, minha mãe às vezes brigava comigo. E ao invés de eu ficar refletindo sobre a cagada que eu fiz, eu ficava assim, não sei vocês, mas eu ficava assim, eu odeio a minha mãe. Nunca mais eu vou falar com ela. Nunca mais eu vou me dirigir a ela. Eu estou de greve, não falarei com ela o resto do mês. Isso com 10, 11 anos de idade, 9 anos de idade, já teve vez de eu rolar no meio de uma loja porque eu queria determinada roupa. Aí eu rolei nessa loja e minha mãe não podia comprar essa roupa. E eu esperneei, me joguei no chão e falei, eu quero, porque você é má, porque você não me dá nada que eu quero. E eu entrei nessa loja, eu tinha acho que uns 9 anos. E eu falei, eu vou levar esse conjunto. Minha mãe comprou o conjunto em silêncio, depois de eu me estrangular no chão. Chegando em casa, ela pegou, me chamou, pegou uma varinha, uma vara, como a Bíblia mesmo instrui. Pegue a vara e corrija o teu filho, porque senão o mundo vai fazer isso. Pegue a vara e corrija. A palavra fala exatamente isso. Mas não corrija com ira, corrija com sabedoria. E aí, ela me deu um couro. E naquele dia eu falei, nunca mais falarei com a minha mãe, nunca mais, acabou minha relação. 9 anos de idade, vê se tem juízo. Só que ao invés de analisar a situação, que é o que um filho de 9 anos de idade não faz, eu fui aquela criança pirracenta. E tem adulto hoje com 75 anos de idade pirracento. Pirracento, igual a criança, não amadureceu em nada. As coisas acontecem ao invés de analisar, refletir e se perguntar, Jesus faria? A criança birrenta fala assim, não, porque eu acho que é assim, acabou. Esse é um filho imaturo, não acessou a promessa até com 75 anos de idade, porque não está disposto a obedecer. Mas por que aquela promessa que me fizeram lá na igreja, em 1900 e bolinha, não se concretizou? Porque você não está disposto a entrar na prensa. Você não está disposto a deixar o Espírito Santo arrancar daí de dentro o orgulho, a soberba, a altivez, a ignorância, a inveja. Você não está disposto. Aí morre sem acessar a promessa e ainda bota a culpa nas costas de Deus. Deus não tem nada a ver com você que é pirracento. Se você não está disposto a trabalhar a sua natureza, a entregar a sua natureza na mão de Jesus e falar, trabalha do jeito que você quiser. Para onde você mirar, eu vou. Você também não pode querer ter o direito de querer acessar a terra da promessa. Não pode. Um filho que não está disposto a fazer um curso para administrar aquilo que vai receber, não pode querer receber nada. Eu não posso querer imputar no pai que não entregou. Aí vem a pessoa e fala, não, mas eu tô velha demais para um desenvolvimento. Abraão tinha 75, qual que é a desculpa? 75 anos de idade, a pessoa aceitou passar por uma prensa. Qual que é a desculpa? A prensa vai vir. O que vai te dar acesso às promessas que você recebeu na igreja, as promessas que você recebeu dos profetas, o que vai te dar acesso a todas as promessas que Deus te fez, é se você quer ou não passar
pela promessa, pela prensa. Só que na maioria das vezes, a gente não está disposto. Na maioria das vezes, a prensa, ela dói. Ela dói, ela te fere, ela te coloca para baixo, ela te humilha. Ela expõe todas as suas falhas, todas as suas feridas. A prensa, ela vai trazer para fora, ela vai tirar todos aqueles a prensa vai tirar todos os seus band-aids, sabe? Aqueles band-aids que você fica colocando na ferida a vida inteira. E você não quer encarar aquela ferida, você não quer curar aquela ferida, tá virando uma sopa de pus, mas você não quer encarar aquilo. Você prefere ver Satanás na sua frente do que encarar aquela ferida e resolver aquilo ali. Só que a prensa vai expor aquilo ali. Vai trazer aquela natureza sua que você não quer arrumar de jeito nenhum. Vai trazer ela pro centro, assim, ó. Vai deixar ali, ó, em ascensão, pra quem quiser ver. Aí você escolhe, ou você arruma, ou você não acessa. É simples a matemática de Deus. Deus chamou Abraão. Abraão poderia falar, não, peraí, sou velho demais. Já tenho muito tesouro. Já tenho muita riqueza aqui. Tem meu pai e minha mãe. Tem minha raiz de boa. Abraão tinha desculpa. A gente tem as nossas. Não imputem em Abraão uma santidade. Abraão não era santo. Abraão era uma pessoa de carne e osso que precisou confrontar todas as feridas dele ali, precisou confrontar todos os medos dele para acessar o que ele acessou. Jesus orou no Getsemane, afasta de mim esse cálice. Se o filho que está sentado agora na glória, do lado de Deus, pediu para afastar aquele processo dele, não vai ser fácil. Eu não sei que hora que você está esperando. Sentado no sofá, que servir a Deus seja a coisa mais fácil do mundo. Não vai ser fácil. A sua natureza vai brigar, a sua natureza vai confrontar. E se você não estiver disposto a contorcer o seu bracinho, as coisas não vão melhorar. Você não vai acessar aquilo que o Filho acessou, que é a glória de Deus. Se o Filho disse, afasta de mim esse cálice, mas, sobretudo, que se faça a tua vontade, ele estava falando assim, ó, vai doer, vai ser horrível, vai ser dolorido, vai doer, você vai sangrar, alguém vai arrancar um pedaço da sua carne, alguém vai cuspir na sua cara, alguém vai te xingar, alguém vai zombar de tudo que você serviu a Deus até agora. Alguém vai zombar da forma com que você serve a Deus. Mas é necessário você passar por essa situação. É necessário. Porque ele não quer ver a zombaria, ele quer ver a tua resposta. Qual foi a resposta do filho? Mal ultrapassou a fronteira, ele começou a contemplar os perigos que estavam à sua frente. Quando você ultrapassa uma fronteira que não era para você ultrapassar, você tem que começar a pensar em como se proteger, porque você não vai poder contar com a proteção de Deus. Entre aspas, quando você escolhe se entregar para suas iniquidades, você
Você vai estar seguro em Deus até certo ponto, mas a própria palavra fala: houve um momento em que Deus os entregou às suas próprias iniquidades. Eu escolho entrar, eu dependo de Deus. Deus avisa, Deus fala, mas se eu continuo na desobediência, vai chegar uma hora que, se eu não estou disposta a escutar o Espírito Santo, ele vai se calar. Quanta diferença entre a realidade e o raciocínio desprovido de fé de Abraão. Enquanto estava no Egito, a pureza de Sarai foi protegida e a vida de Abraão foi preservada, mas ainda todos os seus bens foram preservados e foram escoltados de volta a Canaã. Abraão ainda não conhecia muito bem o seu Deus, e isso era normal e natural. Ele não precisava de lições para aumentar a sua fé. Ele precisava crescer na fé, aprendendo sobre a grandiosidade do seu Deus. Não adianta você ficar pedindo para Deus: Deus, me dá mais fé, me dá mais fé. Você precisa conhecer mais o seu Deus, passar mais tempo na palavra, para na hora que você tiver que ter fé, ela tá firme como uma rocha dentro de você. Não adianta você pedir para Deus uma coisa que é para você buscar. Não adianta você ficar pedindo para Deus fé, se ele já deixou o caráter dele escrito, a palavra dele viva, e disse assim: é só você buscar. Isso aqui vai ser alimento para sua fé. Se você buscar, vai chegar um momento que sua fé vai estar firme como uma rocha. Aí eu não busco e fica assim: me dê sobrenaturalmente, ó Pai, ó céus. Nem tudo tem que ser místico, não. Não coloque na terra do milagre aquilo que Deus colocou na terra do processo. Não coloque na terra do milagre. A fé não vai cair em cima de você de forma milagrosa. Ele colocou a fé no território de processo. Você vai ter que alimentar a sua fé com a palavra. Se não há alimento, não tem fé. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo relacionamento com a palavra. Não tem como você ter fé se você não conhece o Deus que você serve. Vai ter fé em quê? Se o meu filho, se um filho foi abandonado quando era criança e reencontra a mãe quando é mais velho, como é que ele vai ter confiança se ele não conhece o caráter daquela pessoa? É isso que aconteceu. A gente era filho. Depois do pecado, a gente caiu. E para a gente voltar a ser filho, a gente tem que voltar a se relacionar. A gente tem que voltar a acessar. E aí vai falar assim: aonde Abraão armasse uma tenda, edificava um altar para o Senhor. Mas no Egito foi diferente. Toda hora que Abraão chegava num lugar, ele armava uma tenda e ali ele edificava um altar para o Senhor. Ali ele adorava a Deus. Mas no Egito, ele chegou, ele não teve nem tempo. Ele não teve nem tempo de armar um altar para Deus. Por quê? Porque ele estava preocupado, tentando socorrer a cagada que ele tinha feito. Ele estava preocupado, tentando socorrer a cagada que ele tinha feito. Então, ele não tinha tempo para adorar a Deus. Então, observe o que tem sido o seu Egito. Observe o que tem sido o seu Egito. E assim como Deus tirou Sarai dali, assim como Deus tirou Abraão dali, com mais riqueza ainda do que ele já tinha, peça para Deus tirar você desse Egito e começar a trabalhar dentro de você
Para de pedir para Deus prosperidade material e começa a pedir para Deus mudar você dentro, a natureza. Porque quando a tua natureza começar a mudar, então as bênçãos vão começar a chegar em abundância. Não é sobre o quanto eu estudo, não é sobre o quanto eu me desenvolvo aqui fora, carnalmente. É o quanto a minha alma está preparada para receber. Se a minha alma não estiver preparada tanto quanto eu estou preparada para administrar dinheiro, eu não vou receber. Porque a alma governa sobre a carne e a carne governa sobre o dinheiro. Mas o espírito precisa governar sobre a alma. A alma sozinha governando faz cagada. O espírito precisa governar sobre ela. Então, eu vou orar porque essa live já se estendeu muito. E a gente encerra aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é fiel quando diz que nas nossas falhas o Senhor vai se fazer presente, nas nossas falhas é que o Senhor vai mostrar a tua glória, Pai. E eu sei que nada dessas coisas, Pai, fluíram do meu coração, mas do teu trono, Senhor. E eu glorifico a tua presença, eu glorifico a tua presença aqui nesse momento. Eu glorifico, Senhor, a tua presença dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, Pai. Eu glorifico, Senhor, a tua instrução, Pai. Eu glorifico a tua palavra, Pai, porque ela é mansa em exortar, Senhor, ela é mansa, Senhor, até quando eu erro, Senhor, o Senhor é fiel para me tirar do Egito que eu entrei, Pai, e me trazer para a terra de Canaã, Senhor, de volta, para uma terra onde os processos vão forjar a minha nova natureza, Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse momento, Pai. Eu sei que a minha alegria, Senhor, é absurda, mas eu sei que no lugar da obediência o Senhor sorri, Pai, o Senhor se alegra. Senhor, obrigada, Pai. Que haja força, Senhor, para que todos os dias a tua palavra seja ministrada nesse lugar. Que aonde essa palavra chegar, Senhor, traga consciência, Senhor, sobre os pecados. Traga consciência sobre as falhas, Pai. Que aonde essa palavra chegar, Senhor, haja liberdade, Pai. Uma liberdade para continuar no processo e não fugir do processo, Pai. Uma liberdade para continuar um desenvolvimento e não fugir, Senhor, do processo da prensa, Pai. Que essa palavra possa se fortificar dentro da gente e colocar a nossa consciência para meditar nela o dia todo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. E amém. E amém. E até amanhã.